Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Sempre que aparece o ponto de interrogação, exclamação, é porque foi feita alguma consideração no canal que eu achei relevante para que a gente venha debater aqui no canal, em particular sobre educação financeira, já que, na verdade, aqui no canal é necessário que tenha conhecimentos, um entendimento sobre educação financeira para que você possa prosperar dentro da sua atividade de investimentos. Será que você tem a educação financeira? Quem levanta a questão é o Josiel Souza. Então ele coloca aqui no canal, porque a gente tinha conversado sobre a questão do endividamento das famílias em vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no final para você saber de onde veio e para onde vai o assunto que nós vamos debater aqui neste vídeo. Então ele aqui levanta uma dúvida. Ele diz o seguinte: a retirada de recursos, lá naquele vídeo eu falava sobre isso, da poupança pode indicar o aumento do percentual de melhoria de conhecimento acerca da educação financeira entre os brasileiros? Então a questão ficaria mais ou menos assim. Olhando para a retirada de recursos da poupança, se isso é um indicador da melhoria, no aumento do percentual, né, do conhecimento acerca de educação brasileira, dos brasileiros, ou seja, a educação financeira dos brasileiros, ou seja, estariam tirando da poupança porque estão com uma melhor educação financeira. E aí ele pergunta se isso pode impactar futuramente no lucro dos bancos. Então, tem duas coisas. Primeiro, a primeira pergunta, é um indicativo de melhoria do conhecimento sobre a educação financeira do brasileiro? Não, não é. E depois, isso pode impactar futuramente nos lucros do banco? Talvez, mas aí por conta do endividamento das pessoas. E quando a gente fala em educação financeira, não basta olhar apenas sob o ponto de vista da educação financeira, a gente precisa olhar o todo, a educação como um todo, para a gente chegar na educação financeira. Veja aqui no PISA, o PISA é um teste que é feito pela OCDE, os países que fazem parte da OCDE. E veja que, para avaliar o nível educacional, veja que os brasileiros, eles aparecem abaixo da média da OCDE e também dos vizinhos da América Latina. E veja que essa aqui é uma reportagem assinada por Marcília Gombata, e ela é do dia 2 de junho de 2023 e foi publicada no Valor Econômico. Como subtítulo, veja aqui, ó, Brasil vai mal em avaliações de ensino internas, ou seja, do próprio país, e também em relação a outros países. Quando a gente vai dar uma olhada aqui melhor nessa reportagem, eu já vou chegar na questão da educação financeira, eu só estou construindo a ideia para onde eu vou colocar o fundamento do que a gente está conversando aqui. Veja que estudantes brasileiros aparecem com defasagem em relação a países desenvolvidos, assim como com relação aos seus vizinhos ou aos nossos vizinhos latino-americanos. O último PISA que foi realizado, ele é do ano de 2018, lembrando, né, que nós passamos por um período pandêmico, então a gente se reporta a este último realizado. Se nós considerarmos aqui no quesito leitura, veja que 50% dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível 2. Os níveis lá da OCDE são assim, é o nível 1, 2, 3, e se vai crescendo nesses níveis. Então 50% estão abaixo do nível 2. E o que é o nível 2? O nível 2 é aquele que a OCDE considera que quem chega nesse nível tem condições de aproveitar oportunidade de aprendizagem e participar, então, fazer a compreensão, a leitura de um mundo globalizado, como é o caso do mundo das finanças. Então veja que quando a gente tem 50% abaixo disso, quer dizer que 50% não tem condições de aproveitar essas oportunidades. E mais, veja que 50% eles estão no nível 2 ou acima do nível 2, sendo que apenas 2% estão nos níveis mais altos. Então veja que a gente pode até interpretar por aqui que 48% estão nesse nível que é o considerado o mínimo pela OCDE, e só 2% estão acima desse nível. Enquanto o Brasil tem 50% abaixo do nível 2, na média, os países da OCDE, eles têm 22%, ou seja, menos do que a metade do que nós temos, enquanto que 78% estão nesses níveis mais altos e 8% naqueles mais altos ainda de eficiência, ou seja, de 2 para cima 78 e acima do 2,
8%. Veja que, neste caso, né, tanto o Chile quanto o Uruguai, só para citar dois, estão em melhores condições do que no Brasil. Isso eu estava falando em leitura, mas veja que também tem essa mesma abordagem para matemática. Veja aqui, a matemática está aqui embaixo. Neste caso, 68% dos brasileiros aparecem abaixo do nível 2. Então, quando está abaixo desse nível, nós temos aí quase 70% enfim, dos que prestaram o exame, não tem condições de ter uma boa educação financeira. Ainda tem para ciências aqui, mas eu quero focar num aspecto que eu entendo mais relevante, que é com relação às análises externas e internas. Veja que existe aqui o Estudo Internacional de Progresso em Leitura, que é o PIRLS, certo? Então, veja, PIRLS aqui, eu quero que você fixe neste cara aqui, o PIRLS, que ele é uma análise internacional. Porque internamente nós também temos um exame de avaliação, que é este aqui, o Sistema de Avaliação de Educação Básica, que é o SAEB. Então, o SAEB é do Brasil e o PIRLS é internacional. E é importante que a gente veja isso, porque eu marquei aqui nesse parágrafo, que menciona o seguinte: no Fundamental 1, nós vamos bem aqui no Brasil. A questão está no Fundamental 2. E aqui é feita uma pergunta: por que alunos que terminam bem o quinto ano, então eu imagino, eu não entendo muito bem da parte de educação, mas o Fundamental 1 deve ir do primeiro ao quinto ano, eles depois não conseguem, então tem um não aqui, não conseguem ir bem nos anos seguintes, então seria do sexto ao nono ano, do Fundamental 2 e também no ensino médio. Enquanto vemos... Então, o que está dizendo é o seguinte: aquela avaliação interna nos dá um ok, que é o SAEB, nos dá o ok no Fundamental 1. Porém, quando passa para o Fundamental 2, isso já tudo não vale mais. E veja que, enquanto o SAEB coloca alto desempenho, o PIRLS coloca o Brasil muito atrás dos países desenvolvidos, de modo que a gente até pode considerar que talvez o SAEB seja aquela gambiarra que sempre se dá um jeito de fazer no Brasil, sempre tem uma picaretagem para a gente dizer que as coisas estão bem, quando na verdade elas estão dentro de um processo de degradação. Mas aí a gente retorna então para a construção da história do nosso país, para que a gente possa gradativamente interligando os assuntos. Eu estou com um livro aqui, é um livro que ele foi escrito, ele não tem nas livrarias, mas ele se chama-se Bento Gonçalves, né? O que importa aqui é o seguinte: Bento Gonçalves, do Nascimento à Revolução. A revolução que ele se refere aqui é a Revolução Farroupilha. Esse é um livro da biografia histórica do Bento Gonçalves, escrito por Giovanni Mesquita do Estreito. Você precisa procurar aí para ver onde encontrar. Eu sei que ele não tem em livrarias. Mas o que tem de importante nesse livro, eu gosto dessas leituras, porque eu gosto de ver como é que era a economia. E veja que a Revolução Farroupilha ela acontece em 1933, portanto, ela tem 11 anos depois da proclamação da República do Brasil, e aí ele pega o trecho como é do Nascimento, então a gente vê Bento Gonçalves andando durante o período em que ocorreu a proclamação da independência. E nós não tínhamos uma identidade como gentílico do Brasil. Então, veja bem, se a pessoa nasce em Porto Alegre, ela é porto-alegrense. Então esse é o gentílico dela. Se ela nasce em São Luís, no Maranhão, ela é ludovicense. Se ela nasce na Paraíba, é um paraibano. Se ela nasce em Minas Gerais, é mineiro. Então esse é o gentílico que a gente atribui às pessoas. O brasileiro ele não tinha gentílico, ele era conhecido como português na América Latina. Brasileiro era designado aquele português que nasceu no Brasil ou que trabalha no Brasil, ou seja, principalmente trabalhador. Portanto, o brasileiro ele se assemelha ao pedreiro, ao padeiro, ao marceneiro. Era uma profissão estar aqui no Brasil. Bento Gonçalves, quando circulava durante o processo anterior à Revolução Farroupilha, que é quando o Brasil chega não digo invadir, mas conquistou o Uruguai, que era a chamada República Cisplatina,
dentro desse processo de expansão do Brasil, lá era nós, ou melhor dizendo, os brasileiros eram tidos, na verdade, como portugueses. Então a gente não tinha gentílico. A nossa pátria era Portugal. Era assim que era entendido inclusive pelos brasileiros. Quando vem, então, a independência, 1822, a proclamação da independência, o brasileiro não brigou pela independência, não teve uma disputa, teve uma proclamação. E aqui eu fiz um esquema, depois você pode consultar em áreas especializadas, essa não é a minha área, eu só analiso isso para ver como as coisas aconteceram. Então nós tínhamos aqui o Brasil colônia, 1822, a proclamação, só que como é que se dá a proclamação da independência? Como é que isso acontece? Portugal disse assim, não, vocês querem se tornar independentes, então pague o que me deve. Então a gente já nasceu com uma dívida, que o Brasil vai buscar junto a essa família chamada Rothschild, que foi a família que emprestou libras para que o Brasil pagasse a Portugal, então nós só trocamos agora, nós deixamos de ser colônia de Portugal para ser uma colônia da Inglaterra. Isso se estende por todo o período do Império, quando em 1889 a gente passa para a República, que na verdade foi um golpe militar que aconteceu. E foi deposto Dom Pedro II, e foi criada, que na verdade nem foi uma república, a república de fato começa em 1895, chamada República Velha, porque de 1889 a 1895 era a chamada República da Espada, porque os militares se comprometeram de depor o imperador, depor o seu rei, né? É um absurdo isso, mas enfim, aconteceu e entregaram aos civis, não acontece, só vai acontecer em 1895, começa a República Velha e depois por um golpe. Na Revolução de 30, Getúlio Vargas então assume mais um golpe, e depois de golpe em golpe nós vamos indo até esse último que aconteceu, agora recentemente, que a gente sabe, nós não vamos comentar porque todo mundo está proibido de falar sobre este assunto. Mas, durante o século XX, o que acontece é que a gente recebe a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, e todos eles, dentro do contexto, lá no início de 1900, 920, 930, já começam a fazer com que o Brasil deixe de progredir, deixe de avançar, deixe de ser uma nação próspera, sempre sendo tolhido. E como a gente não cresce, a gente não vai a lugar nenhum, isso afeta vários segmentos da nossa sociedade brasileira, inclusive na educação. Sendo que a pá de cal você vai encontrar na história que é colocada nesse e-book do Brasil Paralelo, você pode procurar lá. Talvez eu deixe uma cópia aqui para você, Desconstruindo Paulo Freire, que é onde a gente então tem, principalmente quando ele foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, um dos piores desempenhos da educação, e depois Pátria Educadora, com o professor Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard, onde então a nossa educação ficou completamente destroçada. E esses grandes grupos, como Rockefeller, Rothschild e Fundação Ford, por exemplo, veja essa reportagem aqui, eu vou fazer ligação do Globo. Essa aqui é uma reportagem que ela foi publicada aqui no dia 4 de 10 de 2023. Veja aqui, ó, o ex-sócio do magnata George Soros surfa com a crise argentina e cria império imobiliário. E parece que é sempre a mesma história que vem acontecendo. Quebram o país para comprar barato e depois vender caro para os próprios integrantes do país. E se nós estamos sujeitos a essas exposições externas que nos impedem o crescimento, nós também temos, infelizmente, aqueles obstáculos internos, como é o caso aqui da deputada que está há anos aí na política e nos traz este raciocínio. Ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira, é de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar um botijão de gás, para comprar o arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com um orçamento amarradinho e de repente alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. E aí, o que a pessoa vai fazer? Vai morrer sem o remédio ou vai se endividar no cartão de crédito para comprar o remédio? Seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças a ponto de não se endividar. Então eu sinto muito, mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo. E daí a gente entender por que a gente tem um governo atual que é extremamente perdulário, é um governo gastador, um governo que está gastando mais do que ele mesmo arrecada, quebrou o seu teto de gasto e deve fechar o ano agora com aproximadamente, eu calculo, tem pessoas mais conservadoras do que eu
eu já penso que vai bater ali nos 200 bilhões de déficit fiscal. E, consequentemente, isso vai sair de algum lugar, que vai ser dos nossos bolsos. Aqui eu fiz uma compra de um equipamento, eu quero mostrar para você onde é que está, porque nós tivemos o arcabouço fiscal e tivemos a reforma tributária, para você entender o que a gente fala quando a gente trata do impedimento do crescimento do país e até das pessoas como um todo. Veja que eu adquiri um equipamento novo para poder conversar com você. Eu paguei no total aqui R$ 4.482. Então veja que educação financeira não é só a gente ganhar mais do que a gente gasta, mas poder entender como o mercado todo ele funciona de modo que a gente possa saber assim, ó, o que está nos impedindo de ir adiante. Veja que o valor total do produto aqui, eu estou marcando para você, é de R$ 3.897, mas nesse caso já está incluído o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Além disso, eu tenho uma conta aqui que foi pago, ou seja, um imposto que foi pago, que eu vou mostrar para você, está mais aqui do lado, eu tive que deixar em números grandes para ficar claro, que é o ICMS, R$ 537,84. Mas se você olhar aqui para essa nota como um todo, você vai entender agora onde é que eu quero chegar. Veja que aqui embaixo eu tenho o valor unitário, já incluído o IPI, aqui eu tenho o ICMS computado, mais o ICMS, aliás, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e também tenho aqui no cantinho duas alíquotas de IPI e de ICMS por conta de uma peça a mais que veio no produto que eu adquiri. Então, descontando ICMS e IPI no total, veja que o custo do aparelho é de R$ 3.297, mas veja que eu paguei aqui R$ 4.482. Eu vou reservar esse valor aqui na memória para que a gente possa incluir aqui o valor que foi pago no final pelo produto, que são aqueles R$ 4.482,06. Se eu dividir esse valor aí pelo o valor sem os impostos, veja que vai me dar um número lá, aquele 1,35. Eu vou subtrair 1 aqui, para que eu fique só com a casa decimal, e vou multiplicar esse valor aí por 100, para você entender. Aqui eu vou ter o total de impostos que eu paguei por esse produto, que é de 36,9%. Isso quando eles falam no IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é a compactação, que muitos até comemoraram a reforma tributária, é porque, por exemplo, em termos de produtos, que são produtos eletrônicos, para esses fins educacionais ou desenvolvimento, o brasileiro hoje está pagando quase 36% de imposto. Por isso que eles estão receosos hoje que não fique naqueles 25% que eles estavam estimando. Vai ficar muito acima disso. Claro que tem uns que são menos, estão lá nos 19%. Mas aquilo que é, na parte de alimentos principalmente, mas aquilo que é imperativo para o desenvolvimento do país, se cobra uma alta taxação. Lembrando que foi exatamente a alta taxação que levou à Revolução Farroupilha em 1833. Porque o que acontece? Quando o Brasil ele proclama sua independência e depois ele contrai aquela dívida, ele tem que arrumar um pagador. E o pagador foi quem? O próprio brasileiro, que acabou se revoltando por conta dos valores exorbitantes. E nós estamos num caminho parecido, passados 200 anos, parece que a gente não sai do lugar. E quando a gente quer levar uma informação financeira, a gente encontra políticos que são obstáculos para a melhoria da condição do seu próprio povo. E por isso que eu respondo ao Josiel Souza, não, o brasileiro não está melhor educado financeiramente. Na realidade, ele está com muita dívida, ele está precisando pagar essas dívidas e está retirando dos seus, daqueles que são os seus depósitos, daquilo que é o que ele guardou talvez durante uma vida para poder ir adiante. E com o aumento que a gente está tendo em termos tanto de juros, taxa de juros da economia, mas os impostos que estão vindo aí, a carga como um todo começa a se tornar mais pesada. Então, por um lado, a gente tem quem segure e não coloque o dinheiro no mercado, isso leva ao encolhimento, ao empobrecimento, à estagnação da economia, e nós temos, por um outro lado, aqueles que se endividaram e agora precisam pagar suas contas e caem dentro da mesma linha do empobrecimento, sem gerar a receita necessária que ele precisa para ter uma independência financeira. Ou seja, a gente olha para o horizonte, a gente vê o país não numa curva de prosperidade, mas ao contrário, de improsperidade.
E aí a gente precisa aguardar os próximos capítulos para ver o que pode acontecer em termos de Brasil. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!